quero pôr meu bloco triste pra desfilar minhas incertezas. E assim, com o dedo em riste, todos me apontam as chances que perdi. Não há nada que eu queira mais que paremos de andar pra trás e olhemos bem fundo nos olhos de nosso próprio capataz. Eu comecei a tocar muito por conta de um amigo meu, quando eu tinha uns 12, 13 anos, que eu vi ele tocando e achei bonitinho, mas não sabia nem quantas cordas tinham no violão, e descobri que tinha um violão que foi da minha mãe, guardado em casa. E aí eu comecei a aprender, assim, vendo meio que todo mundo, como todo mundo faz, vai para um professor, começa a aprender aquelas cartilhazinhas, Capital Inicial, Lu Santos, essas músicas de repertório clássico que todo mundo conhece, né? Só que quando eu fui tendo aula, eu fui ganhando gosto pela coisa, fui pra guitarra e aí comecei entrando numa coisa de tocar o dia inteiro, 8, 10 horas por dia, de ficar treinando, assim, uma coisa bem compulsiva, né? Que foi a minha adolescência ali, né? Eu comecei a tocar em bandas e tudo mais, só que eu tocava rock, né? Eu tocava rock pop, metal, enfim, rock pesado, cheguei a tocar bastante coisa. E aí eu comecei a ver que os guitarristas que eu gostava, eles quase todos tinham uma formação clássica. E aí eu fui pesquisar sobre isso e me inscrevi no Vila Lobos. E aí fui estudar violão. Vila Lobos, só que como eu estudava muitas horas, mas eu não sabia ler partitura, né? Então eu estava aprendendo no básico ali, só que eu fazia algumas aulas de ouvinte no curso técnico de violão, o que ajudou muito a minha parte técnica. Tudo que eu aprendi de técnica no violão eu aprendi nesses anos no Vila Lobos. Eu lembro até hoje que eu fiz uma aula de teoria musical, uma das primeiras aulas, que eles falaram de uma coisa chamada quialtra, que é você mais ou menos colocar 3 notas no tempo de 2, né? Você faz um ritmo que é mais ou menos a base do ritmo de toda a música brasileira, do samba, do choro, dessas coisas. E aquilo não entrava na minha cabeça, eu não conseguia entender como aquilo funcionava, porque eu vinha de um rock que era 4x4, todo quadradinho, certinho, e entender um negócio que era tá, pra mim não fazia o menor sentido. E aí eu fui e descobri a escola de choro e samba da Unirio, a escola portátil, aos sábados, que ensina todo o repertório clássico de choro e samba, e fui pra lá entender esse negócio. E aí eu comecei a ficar alucinado nessa coisa rítmica do violão, não só harmônica ou melódica, né? E eu fui muito estudando por interesse, do tipo, ficava muito curioso como é que os guitarristas colocavam o dedo em qualquer lugar da guitarra e ficava bonito. Eu fazia em casa e ficava feio. Aí eu fui procurar um professor, ele começou a me ensinar algumas coisas de improvisação e tudo com essa coisa de eu ficar tocando muitas e muitas horas em casa, né? Então eu acabei desenvolvendo uma musculatura técnica de estudo, né, do instrumento, que me ajudou muito quando eu fui para o Vila Lobos estudar violão clássico, que deu uma domada um pouco na coisa bruta que eu tinha de arrebentar corda toda semana, de ter uma pegada muito forte, porque eu estudava com a guitarra desligada, então batia muito forte na guitarra, no violão de aço, então fui domando isso, entendendo o que era bom nisso, o que não era, então foi um exercício incrível, assim, essa experiência que eu tive no Vila Lobos. Não acabei me formando nem no Vila Lobos, nem na escola portátil, porque eu tinha uma coisa muito de ouvir uma coisa e falar assim, o que me interessa nisso? É uma polca? Então tem isso aqui, eu entendendo. Então eu gosto muito de estudar assim, de uma maneira generalista na música, sabe? Para fazer o que me interessava. Então eu sou um aluno um pouco rebelde de música. Olha, minha família sempre me apoiou, assim, meio que, por mais que eles não entendessem, concordassem, eles sempre estavam lá pra mim, sabe, assim. Muito, assim, minha mãe é professora, né, então muito do que eu aprendi foi com a postura dela diante do ensino, da educação. Eu sou uma pessoa que acredita de verdade que a educação pode transformar qualquer coisa. Eu aprendi isso com ela e meu pai, ele é um administrador, né, assim, ele é um cara da cabeça, da estrutura, então a frase que eu sempre ouvi dele é que você tem que administrar isso, sabe? Se tá bem, tá mal, você tem que administrar isso. Então, esses dois pilares para mim, e ainda envolvo nessa coisa meio de família italiana, mineira,
de abraço, de contato e tal, isso pra mim foi a minha base mais fundamental. A parte da música aconteceu de um jeito muito legal, que foi um interesse meramente meu, assim. Eu lembro que tinha 10 anos, eu passei num clube, assim, vi uma aula de pintura de umas senhorinhas e fui me inscrever. Falei, pô, vou fazer pintura. Aí tem uns quadros lá com 10 anos, todos feinhos e tal, mas eu acho que é muito disso. Eu só vi uma orquestra pela primeira vez na vida quando eu fui no Vila Lobos, na abertura do curso do Vila Lobos, sabe? Eu vi aquilo e falei, caraca, que coisa doida. E foi um pouco isso, eu passei muito tempo com esse complexo de vira-lata, sabe? De, pô, eu não aprendi a tocar flauta doce no colégio, não fazia coral ali, não fazia aquelas coisas. Então eu sempre sabia menos que todo mundo, né? Então eu passei muito tempo meio que desacreditando nessa coisa do trabalho com a música, das coisas. Aí depois eu fui vendo que não tem ninguém que eu admiro que fez a linha reta, sabe? Que fez um caminho em linha reta. Então eu falei, tá tranquilo. Então dá pra ir. Para mim, trabalhar foi o meu grande ponto de crescimento, sabe? Eu trabalhei alguns anos com a parte de internet no canal de TV e sou profundamente grato, porque aquilo ali me transformou como pessoa, assim, sabe? As questões que eu tinha nos feedbacks que eu recebia não eram questões que eu tinha no trabalho, eram questões que eu tinha no palco, eram questões que eu tinha no estúdio, questões que eu tinha na composição. Então eu me considero que eu entrei ali um jovem mancebo, um garoto, e aquilo ali me transformou muito assim, me ajudou a me transformar num adulto, sabe? Essa coisa de você fazer o que você pode com aquilo que você tem para hoje, trabalhar com recursos limitados, sabe? Então isso é uma coisa de estrutura, de maturidade profissional que eu acho fundamental para trabalhar com arte, assim, sabe? Tipo, você ter método, ter disciplina, ter horário, saber a hora de criar, saber a hora de produzir, saber a hora de descansar, né? Então isso me ajudou a construir uma mentalidade profissional do meu trabalho, assim, né? Minha ideia não é só fazer o que eu gosto, né? Minha ideia é fazer o que eu gosto pelo maior tempo, com a melhor qualidade e com a maior saúde, não é possível, né? Então, eu quero que isso dure muitos anos, né? Então, preciso desenvolver algumas estratégias para não me perder no processo, né? Ou se eu me perder, pelo menos me encontrar de novo depois. Eu penso a música de um jeito que tem muito mais coisa que a própria música em si, assim. Na verdade, quando estava na época de fazer vestibular, eu era muito inseguro, porque eu não tinha formação clássica nenhuma, não sabia ler partitura, não sabia solfejar, ainda não sei muito bem, mas eu sabia que num THE da vida não passaria, provavelmente, assim. Então aquilo me deixou muito inseguro e eu comecei a olhar para o lado, ver outras opções e acabei caindo na comunicação e me formei em rádio e televisão na FRJ. Então eu trabalhei 7 anos como editor de vídeo, me especializei na área de som, de sound design, de edição de som, de mixagem, fiz som de trocentos filmes diferentes. Fui técnico de som durante muito tempo e editor. E foi a grana desses trabalhos que pagou meu primeiro CD, que pagou toda essa primeira empreitada. Só que o grande ganho que eu tive ao estudar comunicação, ao estudar essas coisas, foi exatamente ir pela contramão de quem estuda música. Porque eu comecei a estudar a trilha sonora indo pela galera que estava desconstruindo tudo que estavam fazendo. O John Cage, todos esses caras que faziam uma música completamente contemporânea, moderna, Stockenhausen. E aí eu comecei a ver a música desconstruída. E aí depois que eu fui caminhando para estudar música, para estudar harmonia funcional, então normalmente a primeira ideia que vem são ideias muito malucas que eu mostro para os outros, e aí a pessoa fica meio assim. Eu fui tentando aprender a domar isso. Eu não sou muito bom nessa parte de domar, então acho que o negócio é soltar mesmo a maluquice e fazer essas coisas doidas que eu tenho feito. E aí foi um pouco isso. Eu basicamente entrei na comunicação, a comunicação me abriu um leque de conhecimentos que eu não conhecia, estudos e teorias, e antropologia, sociologia, comunicação, e toda uma maneira de pensar o mundo na cultura contemporânea, né? A FRJ tem uma característica muito acadêmica nas pesquisas, nos professores, e eu acho que isso foi a minha maior formação musical. Porque fazendo cinema, fazendo trilha de teatro, eu aprendi a pensar na música como um contraponto de algo que está acontecendo numa cena. Basicamente, você constrói uma frase, você constrói um arranjo, esse arranjo pode contradizer a frase que você está dizendo, ou ele pode amplificar o que a frase está dizendo. Você escolhe fazer grunhidos ao invés de letras, e isso vira outra coisa, vira uma terceira.
E eu comecei a encontrar artistas que faziam esse tipo de coisa, como Tom Zé, como Itamar Assunção, como Arrigo Barnabé, nessa minha pesquisa, e falei, cara, é isso que eu gosto, da canção, sobretudo a canção popular brasileira. Eu defendo e acredito nisso, que ela é um dos maiores patrimônios da humanidade. Assim, para mim, antropofagizar e misturar a cultura mundial, como a gente conseguiu fazer no Brasil, é uma coisa muito, muito, muito rara de acontecer no mundo, né? A gente tem uma habilidade muito grande de abraçar o diferente, de abraçar o estrangeiro, né? De comer o estrangeiro, né? E se transformar um pouco naquilo, que eu acho que poucos movimentos no mundo se equipararam a isso, sabe? Um movimento que começa lá com João Gilberto, um Desafinado, um Samba de uma Nota Só, e que vai se desenvolver na Tropicália, a Vanguarda Paulista. Então, por ser muito ligado à história, por ser muito ligado à comunicação, por ser muito ligado ao estudo das coisas, essa coisa da filosofia que me interessa muito, apesar de eu não ser profundamente letrado nisso, é a maneira como eu vejo a música acontecendo. Para mim, a música ela é sobretudo geográfica, o espaço onde ela acontece diz muito sobre o arranjo que ela faz. E aí você encontra semelhanças completamente aleatórias de músicas no mundo inteiro. E o meu interesse é um pouco de laboratório, de pesquisa, sabe? De invenção, de alquimia, de misturar as coisas mais doidas possíveis e ver o que isso causa. Eu ia em muitos shows, né, de rock, mas eu sempre tive uma coisa muito doida de durante o show virar para trás e olhar para o público e ver a reação das pessoas, sabe? E é muito engraçado isso, porque você vê um negócio que não existe, né, que não pode ser pego, afetando a vida de tanta gente, né? E esse fenômeno ali para mim é o grande tesão que eu tenho nisso que eu faço. De ver alguma coisa que eu tirei do nada, ou não sei, afetar a vida das pessoas. Agora eu estou vivendo um momento novo na minha vida em que eu estou exclusivamente só fazendo o meu trabalho com música e algumas coisas de cinema que eu tinha guardadas, então eu estou trabalhando com projetos meus e está sendo muito intenso, assim, né? A gente nas últimas semanas, por conta do show que a gente fez na PUC algumas semanas, estava ensaiando toda semana e por vezes eu ensaiava de manhã com percussionista, de tarde com contrabaixista, de noite com um guitarrista e aí encontrava no dia seguinte todo mundo, então está num ritmo muito intenso, mas é exatamente o que eu queria estar fazendo, então eu continuo naquela coisa compulsiva de trabalhar muitas horas, porque eu acho engraçado, o pessoal fala assim, mas artista não trabalha e tal, assim, eu falei, cara, a gente tinha que ser todo mundo muito multimilionário, porque a gente trabalha 24 horas por dia, a gente dorme e acorda pensando nas coisas que a gente quer fazer, tem que fazer, eu devia ter feito. Todo compositor brasileiro é um complexado, como diria o Tom Zé, né? Então, assim, a gente passa o dia inteiro pensando nisso, né? Então... Estilo, é difícil, parece piegas falar isso, né? Eu brinco às vezes falar que estilo serve pra quem organiza CD na prateleira, né? Porque pra mim é difícil falar de estilo porque eu gosto de música, sabe? Eu gosto de um groove que aí eu vou descobrir que é do Jexá, o outro que é do axé, outro que é do funk. E a minha grande questão é a palavra. Então, se eu tiver que falar que eu faço alguma coisa, eu faço canção. O meu centro hoje é a palavra, né? Então, acaba caindo na coisa da MPB, né? Por misturar tantas coisas, por ter a canção na frente, por tentar botar a letra, a mensagem que você está passando, não me incomoda, né? Teve um site que chamou a gente de MPB experimental, eu achei isso o máximo. Eu falei, experimental é bom, porque eu posso ser qualquer coisa, então tá bom. Acho que linguagem e identidade são como diria um cantor aqui do Rio que eu gosto muito, que é o Carlos Posada, né? Um exercício diário da paixão. Você tem que entender, meu bem, que isso não se faz. Distância só resolve amor que já não ama mais.
cor, meu bloco triste, pra desfilar minhas incertezas. E assim, com o dedo em riste, todos me apontam as chances que perdi. Não há nada que eu queira mais, que paremos de andar pra trás e olhemos bem fundo nos olhos de nosso próprio capataz. A primeira vez que eu pisei no palco foi no show de lançamento do CD. Foi exatamente há 2 anos atrás. Eu já toquei com outras bandas quando eu tinha 14, 15 anos, assim, mas como alguém que inventou um projeto, que foi pro palco fazer, foi o show de lançamento, no dia 28 de outubro de 2015. E é muito doido pra mim que faz só 2 anos, porque eu vivi 2 anos numa rotina muito doida de trabalhar 9 horas num trabalho de editor e mais 5, 6 horas no estúdio, ensaiando e criando as coisas. Eu não sei, eu sou muito grato pelas pessoas que apareceram na minha vida nesse meio tempo, a banda que me acompanha e todo mundo que apoia, né? Então, não sei, é bem bonito de ver isso acontecendo. Mas é isso, meu primeiro show foi há menos de 2 anos atrás e eu tô aprendendo 200% a cada coisa que eu faço, assim, então tá sendo um momento de formação que eu acho que vai se estender por alguns anos ainda. Que podia me trocar ou me esquecer. Bastidores de Sorriso, eu fiz ele quando eu tive a oportunidade de fazer um intercâmbio, tive a ideia de fazer esse intercâmbio quando eu estava morando fora do país. E depois disso eu entrei num processo muito intimista, muito pessoal e passei uma fase da minha vida meio conturbada, assim, entrei numa depressão e tal, e esse processo de recuperação para mim foi o alimento desse primeiro CD, entendeu? Assim, eu organizei o CD de uma maneira muito temática, assim, como se fosse uma peça em que ele começa muito pesado, meio caótico, muito existencialista. As 3 primeiras faixas, elas são quase uma coisa só, né? Elas não têm uma separação entre elas. Se eu fizesse hoje, talvez eu fizesse um EP com essas 3 músicas e um outro EP com as outras 6. Mas eu botei na cabeça que eu queria fazer um CD e fiz assim. Então eu comecei com essas 3 músicas, a partir da 4ª música, que é Não Se Engane, começa a ter um interlocutor, eu começo a ter um você nas letras, eu começo a ter uma outra pessoa e não fala só de mim, ou da minha visão do mundo, ou daquilo que eu não acho certo. E depois as letras vão entrando sobre separação, mas a minha limitação como escritor até essa última música que eu lancei era de escrever sobre o que eu vivia. E aí, para encarar um desafio novo, eu fiz Atriz, que é uma música que é a última que eu lancei. E aparentemente é a música que mais ouviram na internet. E eu fui para uma gravação, eu estava testando uma câmera no táxi e tirei uma foto em que o foco ficou no vidro do carro e a imagem ficou desfocada lá atrás. E eu gostei muito dessa foto. Desfocada mesmo. E aí eu salvei no meu e-mail falando, a capa de alguma coisa, não sei o que era aquilo. Aí eu imprimi essa foto, botei na minha mesa que eu trabalhava como editor, fiquei olhando para aquilo, até que um dia me veio uma letra e eu escrevi a letra corrida, assim, não era letra de música, era um texto. E eu tava brincando com isso e tal, e fiz uma música em cima disso. Só que como era um texto, a música ficou muito doida, ficou com 8 partes diferentes, né? E aí, desse foi a primeira música que eu chamei um produtor para fazer comigo, eu trabalhei com o Eugênio Dali. E ele ouviu a música e falou assim, caraca, qual das 8 músicas que tem aí você quer trabalhar? Eu falei assim, não, tem que fazer essa, eu botei na cabeça. E a gente conseguiu reduzir para 3 músicas dentro de uma só, assim, 3 partes muito diferentes, né? Mas foi um exercício muito legal, porque foi um exercício que eu escrevi sobre algo que eu ainda não tinha vivido. Que é uma música sobre uma separação, mas uma separação relativamente bem resolvida, que fala um pouco disso, né, desse momento onde os olhares param de se cruzar, e aí você saca que alguma coisa mudou, né? E não necessariamente tem culpa de nada, às vezes é um negócio que acontece e a vida é assim. E aí, por ironia do destino, 3, 4, 5 meses depois eu vivi exatamente o que estava na letra, então eu acabei achando que estava escrevendo sobre o que eu não estava vivendo e acabei descobrindo que as coisas estão todas no mesmo lugar, né? Ou eu escrevo como eu me sinto em relação a alguma coisa,
ou eu escrevo sobre algo que eu vivi. Então é bastante autocentrado e egocêntrico o meu trabalho. Olha, acho que a maior parceria que eu tenho ao longo dessa caminhada é da banda que me acompanha ainda, que enfim, são os maiores investidores do projeto. Do Daniel, da Natália, que me ajudou na comunicação. O Cauenard é um puta artista, é uma pessoa que eu amo. E eu acredito muito no trabalho deles. A gente se encontrou por um acaso, tocando numa lona cultural. Anos depois a gente foi trabalhar, como eles me ajudando na produção, eu produzindo um EP dele, enfim, essa troca maravilhosa. Eu tive a oportunidade de gravar com um trio de rock progressivo do Rio de Janeiro, que é o Rui, Wurst e Mogli, que são 3 amigos meus que eu sou infinitamente grato por eles terem... São 3 amigos meus do Rio que eu sou infinitamente grato por eles terem abraçado essa ideia, né? E eu tinha as músicas de violão e voz e entrou essa banda, eu conheci o Matheus, que toca saxofone comigo hoje, e a gente produziu todo esse CD meio que do zero. Então eu acabei usando essa coisa da banda, que tinha um rock psicodélico progressivo, junto com o violão, que eu fiz de uma maneira mais rítmica, e as letras. Então esse primeiro CD conversa muito com essa fase mais rock and roll da Tropicália, sabe, dos Mutantes. Essa galera do rock brasileiro mais progressivo, dos Mutantes, essas coisas. Tentei brincar com isso, mas foi um primeiro trabalho que eu decidi produzir sozinho e fazer para ver o que tinha em mim para sair, sabe? Assim, então, as referências foram meio que tudo que eu ouvi e vivi até então, sabe? Hoje, minhas grandes influências são Itamar Assunção, Arrigo Barnabé, Jussara Marçal, Kiko Dinucci. Por algum motivo, a questão de São Paulo está sendo muito forte na minha vida, dessas influências de artistas que fazem algo que eu me interesso, sabe? Então, estou acompanhando muito isso, mas se eu tiver que falar 3 nomes, é o Itamar Assunção, o Arrigo Barnabé e o Tom Zé. Bastidores ao Vivo, ele é uma memória que a gente gravou o show de lançamento, e aquilo foi a minha primeira noite, foi meu -1, né? Eu sinto que eu já estou chegando no meu 0, mas aquele foi meu -1, foi botar para fora tudo que eu acreditava. Eu olho com muito carinho isso, porque eu vejo tanta coisa que eu aprendi hoje, e eu queria ter essa memória, esse ponto de partida registrado ali, porque para mim nunca aconteceu desse talento nato, sabe, desse dom natural, dessa coisa. Eu nunca acreditei nisso porque eu nunca tive isso. Para mim tudo veio por muito trabalho, por muito esforço, por muita dedicação, sabe. Então eu queria registrar isso e eu queria ter um registro daquelas pessoas que estavam ali, sabe, gritando, falando, batendo palma. Eu queria registrar elas, na verdade. O EP nasceu por conta de quem foi assistir o show, sabe. E o distante se torna o fim do corredor. É muito fácil ser quase feliz na vida. É muito fácil estar quase satisfeito. É muito fácil estar quase por inteiro nas coisas, né? Para estar totalmente feliz, para estar totalmente dentro daquilo que você quer, exige muita coragem e exige escolhas muito difíceis, que às vezes envolvem deixar pessoas que você ama para trás, que não te acompanham nessa energia. Então, você encontra pessoas que fazem aquilo que elas fazem porque é a única coisa que elas podem fazer. Se elas não fizerem aquilo, elas perdem o propósito na vida. Então, essa energia é muito potente, essa energia te alimenta muito, sabe? Então, as pessoas que você conhece nisso, como as pessoas se entregam, ouvindo, cantando, compondo, ou só dançando a música, é o que eu vivo para fazer, sabe? Reunir as pessoas e ver as pessoas se encontrando nelas e nos outros. Olha, foi muito doido, assim, né? O Daniel, ele me ajuda com a parte da comunicação e a gente é amigo desde a faculdade, né? A gente fez faculdade junto, mas ele foi pro jornalismo e eu fui pro audiovisual. De 2010, quando eu falei, vou fazer um CD e pensei na Bastidores, levou 5 anos, né, para eu lançar o CD. Então, quando você tem 22 anos
até os 27, ali entre os 18 e os 25, a tua vida, você não se reconhece olhando para trás, né? Do quanto você muda em tão pouco tempo, né? Então, quando o Daniel mandou isso pra mim, eu falei assim, cara, que doideira isso, sabe? Porque é a primeira coisa que eu fiz, sabe? E você deixa que eu amo nessa lista, eu falo, cara, gente, olha essa galera nessa lista, sabe? Eu fiquei muito, maneiro, fiquei muito feliz. O que a música representa na sua vida, Mi? Difícil dizer isso. Difícil responder o que a música representa na minha vida. Eu acho que nada existe sem ritmo. Acho que ritmo é o elemento primordial da vida, assim, né? O batimento cardíaco, a respiração, é tudo. Então, assim, não existe vida sem ritmo, e se existe um ritmo, já existe música, né? Eu acho que a Bastidores é uma música que começou um processo muito intenso na minha vida, né? De olhar para si mesmo, na sua sombra, enfim, esse processo de autodescoberta, de autoconhecimento, ele é muito intenso e foi um start para mim. Acho que a Pouso, que é a última canção do primeiro CD também, é uma música que fala desse desejo do encontro, desse desejo... Foi a única música que eu terminei de fazer durante os ensaios com a banda. Então ela já apontava para um lugar que eu queria, que era do trabalho coletivo em relação àquilo que eu gostava de fazer. E acho que as músicas que eu estou fazendo agora. As músicas que estou fazendo agora, eu estou muito feliz de estar podendo conseguir escrever muito sincronizado com o que eu estou vivendo e pensando, né? Terceiro Turno foi para mim um descarrego, sabe? Eu fiz ela muito próxima do Bloco Triste, mas eu fiz ela quando eu estava estudando o Tom Zé, que tem um CD chamado Estudando Samba, que foi a espinha dorsal do trabalho nessa canção. E eu queria entrar no estúdio e fazer o que eu quisesse, sem me preocupar com prazo, assim. Eu passei 5 anos fazendo um CD de 9 faixas, me cobrando milhões de prazos e um monte de maluquices que eu inventei na minha cabeça. Eu queria entrar no estúdio durante um mês e fazer tudo que eu achava que eu podia fazer. Então, essa música é a mais experimental que eu tenho, mas talvez eu acho que é a música que mais me representa, sabe? Até agora, assim, sabe? Isso muda muito, mas é porque para falar de política, eu não conseguiria fazer isso com uma música normal, sabe? O Terceiro Turno, para mim, o título dela nasce porque eu acredito que as últimas eleições não se resolveram ainda. Eu acho que existe um ressentimento de avanços sociais fundamentais, que eu acredito profundamente. E acho que não é assim que se faz as coisas. Não acho que as pessoas possam confundir. Como diria uma outra banda do Rio de Janeiro, eu sou muito viciado em ouvir bandas independentes e que estão fazendo coisa agora. Eu gosto de música que está sendo feita agora, sobretudo. É uma banda chamada El Efecto, que tem uma música maravilhosa chamada O Encontro de Ike Batista com o Lampião. E ele tem uma frase muito boa chamada Duas coisas bem distintas, o meu preço, outro é o valor. Quem não entende a diferença, pouco saberá da dor, da vida, da glória. Então é isso, acho que o que a gente vive hoje no mundo é uma miopia absurda em relação ao valor e o preço das coisas. Então você não pode resolver tudo com dinheiro. Não há nada que você possa dizer que eu queira escutar. Não há nada que você possa me dar que eu queira aproveitar. Você não faz mais parte de mim. Você não vai me mais feliz. Eu não quero saber mais de dor. Não quero saber de um outro amor tão cedo, tão tarde. Se pra nunca mais. Eu não quero saber mais de dor. Não quero saber de um outro amor tão cedo, tão tarde. Se vai pra nunca mais.
bloco triste pra desfilar minhas incertezas. E assim, com o dedo em riste, todos me apontam as chances que perdi. Não há nada que eu queira mais, que paremos de andar pra trás e olhemos bem fundo nos olhos de nosso próprio capataz. A gente tem um projeto que é que a gente está terminando de formular ainda, mas que é um espaço de imersão criativa ali na Serra, que é um sítio do guitarrista que toca comigo, que a gente cria um projeto para reunir artistas e trabalhar e aprofundar ideias, porque às vezes na correria do dia a dia a gente tem 3 horas de reunião para desenvolver projetos e às vezes eu fico meio triste porque alguns projetos precisam de uma imersão de um dia inteiro, das pessoas dormirem, acordarem e continuarem pensando naquilo, e esse espaço a gente criou para oferecer esse tipo de coisa, primeiro pra gente, né, e acabou se tornando interessante para outros artistas. E desse grupo, muitas coisas foram surgindo, né? Essa música que eu vou gravar agora, o Bloco Triste, a primeira música que eu vou gravar com uma banda que de fato toca comigo. E essa banda que veio até mim foi assim que eu terminei de fazer o show de lançamento. A banda que me acompanhava foi fazer a carreira deles e tal, porque era outro nicho, era um nicho de rock. E aí eu já conheci o Eric, que é o guitarrista que toca comigo hoje, ele entrou no projeto. O Matheus me acompanha desde da gravação do CD, o saxofone do CD é do Matheus da Silva. E aí a banda foi passando por algumas formações diferentes, com vários amigos, mas eu fui entendendo também o que eu queria fazer nesse processo, né? Porque é tudo muito novo para mim, então eu ia ouvindo e descobrindo e acertando e errando, e eu acho que eu cheguei num momento em que esse projeto vira e chega no formato dele mesmo, que é isso que a gente está chamando de Bloco Triste, né? Por conta dessa música que a gente vai lançar. Então, hoje a banda com o Edu no contrabaixo, no baixo elétrico, o Antônio Macalão nas percussões, o Eric na guitarra, bandolim, viola caipira e o que mais a gente inventar nos ensaios, o Matheus no saxofone e eu no violão e na voz. Eu acho que esse é o ponto de partida, eu acho que é o zero do projeto, que a gente chega num lugar novo para descobrir um monte de coisa. Então, foi isso, foi na vida, foi tocando, foi conhecendo gente. Eu acho que o show de lançamento foi uma noite muito importante para mim, porque eu acho que dificilmente vou tocar para um público tão querido quando eu toquei lá, porque era a minha família, eram os meus amigos, né? Então, assim, eram pessoas que acompanharam toda essa trajetória maluca de nadar contra a corrente para fazer um negócio do zero, sem experiência, sem patrocínio, sem nada. Então, foi uma noite muito importante para mim, foi meu nascimento, né? E acho que outros 2 momentos para mim. Em julho eu tive a oportunidade de tocar em Portugal, em que eu fui para lá fazer alguns shows, e isso foi muito transformador para mim, assim, porque a gente às vezes vive uma correria no Rio de Janeiro em que a gente, começando, não consegue ver muitas possibilidades e faltam referências, né? Referências de pessoas que conseguiram fazer sem aquela coisa do sucesso, da riqueza, do luxo. Então, ir para lá e ver gente conseguindo levar uma vida completamente honesta, trabalhando com aquilo que eles acreditam, foi muito inspirador para mim, além da experiência de tocar, né, num outro país de língua também portuguesa, né, pôr à prova as canções. Foi muito transformador. E acho que o terceiro momento foi o ensaio desse último show na PUC que a gente fez, em que a gente tocou a Bloco Triste, e ela aconteceu, na verdade. Eu não ia fazer essa música. Ela aconteceu no ensaio e eu vi que aconteceu para todo mundo. Ela bateu de um jeito muito forte em todo mundo. Eu falei, cara, é isso que a gente tem que fazer. A Bloco Triste é uma canção que é uma resposta emocional, sentimental ao que está acontecendo no país nesse último ano. E eu gosto muito dessa coisa sarcástica, da contradição, da ironia. Então, falar que eu quero pôr meu Bloco Triste na rua, para mim, já é um ato, se não de resistência, mas de provocação, no mínimo, sabe? Tipo assim, tá todo mundo mal, mas a gente vai mostrar que tá mal, entendeu?
Porque é aí que acontece a mudança, sabe? Porque se a gente tá mal junto, a gente não tá tão mal assim, sabe? Então, é isso que eu acredito muito, né? Então... Pois quando te vejo, não vejo e o distante se torna o fim do corredor. Como eu falei, eu estudei sound design, desenho de som, trilha sonora, produção musical durante essa jornada no cinema. E a Laura criou um espetáculo que eu admiro profundamente. Ela foi para o Senegal estudar dança e trouxe na bagagem dela toda uma vivência que ela teve na África. Então ela criou um espetáculo muito interessante, de um lugar muito interessante, que é como essa viagem afetou ela e não como ela olha para esse lugar, entendeu? E eu acho isso muito legítimo, muito verdadeiro. E aí ela me convidou, junto com o Eduardo Rezende, que compôs a música da peça, para compor esse som da peça a partir dos áudios que ela gravou da GoPro. Então muito trabalho foi tratando esses áudios e cuidando daquilo. E para mim, um dos meus grandes desejos profissionais é criar coisas como música de espetáculos de dança, Grupo Corpo, Débora Coker, essas coisas, porque é o lugar em que você tem mais liberdade como compositor, né? Você tem que criar 40 minutos de alguma coisa, né? 50 minutos de alguma coisa. Então esse é um dos grandes desejos que eu tenho, eu pude dar um passo em direção a isso com Cheiro de Manga. Além de cantor, compositor, multi-instrumentalista, você resolveu se aventurar como produtor musical também, né? Sim. Resolvi estragar o trabalho dos outros. Tudo. O primeiro trabalho que eu fiz foi com o Diego Marques, num projeto em que ele estava, como muitas pessoas se sentem, oprimidas pela cidade, querendo largar tudo e ir embora do Rio de Janeiro. E ele tem uma ligação muito forte com o Nordeste, ele tem um trabalho de ator de muitos anos, antes da música. E ele, ao mesmo tempo que iniciou esse trabalho, iniciou um trabalho como palhaço de rua também. E aí eu falei pra ele, cara, vamos fazer um cordel digital, vamos fazer um negócio com os textos que você tem, com as músicas que você tem, fazer um mini cordelzinho que você vai vender na estrada, R$1, R$2, isso vai te manter lá. E acabou que esse processo abriu um leque imenso. Eu queria me pôr à prova para saber se eu sabia trabalhar as ideias de outra pessoa, né? E, enfim, esse processo ficou muito intenso, né? E em um mês levantou um EP inteiro, né? Fez tudo, foi muito rápido, muitas noites no estúdio. E agora eu estou diante de um outro projeto que eu acredito muito, que é o trabalho do Cauê, que tem uma ligação muito forte com a causa indígena. Então a gente está iniciando uma pesquisa que a gente quer visitar tribos indígenas, fazer um trabalho de pesquisa muito intenso, nessa mesma linguagem que a gente se inspirou que a Laura fez, né? Não é o nosso olhar sobre a tribo, mas como essa jornada transforma a gente enquanto homem branco da cidade, né? Enquanto representativo do colonizador, né? Num momento em que não só as censuras acontecem no país, mas nunca se perderam tantos direitos na causa indígena e nunca se perdeu tanto espaço e território para mineração, né? Então essa proposta veio dele, da gente junto, conversando. Eu acho que esse vai ser o segundo trabalho como produtor. Exatamente. Pois quando te vejo, não vejo. Eu tento colocar toda a minha energia no que eu estou fazendo agora, em cada minuto, porque o sonho para mim não é uma coisa abstrata, sabe? Ele é uma coisa prática. Se você coloca energia no que você está fazendo, se você coloca verdade no que você está fazendo, o certo é tudo acontecer, né? O errado é não acontecer, sabe? Se você botar tudo que você tem no negócio, você sabe exatamente o que você quer, exatamente quem você é, e aquilo não dá certo, isso é o inesperado, né? Então, um atleta treina 24 horas, 12 horas por dia, 5 anos para umas Olimpíadas, você espera que ele quebre o recorde pessoal dele, né? Esse é o esperado. Então, eu acho que... Não sei que seu sonho seja uma delusão da cabeça, uma coisa impossível de ser realizada, assim, tipo... Eu acho que tudo dá pra fazer, sabe? Só cada coisa tem um preço, um tempo, uma coisa, você tem que entender como você quer se entregar nisso, né? Mas tem um sonho, assim, lembrei. O Circo Voador é tipo...
é um lugar que eu vivi tanta coisa, vi tanta gente, e eu não sei nem se eu conseguiria tocar, se eu pisar no Circo Voador pra tocar, assim, porque pra mim é uma iniciativa que surgiu assim, tipo, a gente aqui conversando, vamos fazer um negócio itinerante, circular e tal, e hoje em dia ele é um dos lugares, um dos redutos de liberdade no Rio de Janeiro, sabe? Um lugar em que as ruas estão fechando às 1h30 da manhã, os bares estão fechando às 1h30 da manhã, e as pessoas não podem se encontrar, e vários bairros estão vivendo choque de ordem, e essa reunião se perde. Tem um lugar em que você pode congregar as pessoas, é a coisa mais fundamental que a gente pode ter no mundo hoje, né? Poder continuar com mais recursos, poder oferecer uma estrutura financeira para os músicos que me acompanham, para a minha equipe, poder realizar, não com mais intensidade, fazer com mais conforto aquilo que a gente faz, sabe? Poder se entregar mais. Eu acho que é isso. Acho que o que eu espero é acesso, sabe? Poder conseguir chegar nos lugares, nas pessoas, e não só profissionalmente, mas enfim, nas pessoas que me ouvem, nas pessoas que leem as coisas que eu escrevo. Então, é só deixar entrar, na verdade. Se deixar entrar, eu já tô feliz. Eu quero pôr meu bloco triste pra desfilar minhas incertezas. E assim, com um dedo em riste, todos me apontam as chances que perdi. Não há nada que eu queira mais que paremos de andar pra trás e olhemos bem fundo nos olhos de nosso próprio capataz. Eu sei, vai doer, mas vai doer de uma vez só, pra nunca mais. Vai doer, mas vai doer de uma vez só.